Nesta edição da nossa Resenha da Bola, quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024, iremos analisar com Antônio Manuel Góes do Rio de Janeiro, Robson Lessa em Peneira, Alagoas e Fernando César em Curitiba, no Paraná, os dois jogos da seleção brasileira pela eliminatória, para o Mundial de 2026. Os jogos aí da data FIFA. Vou querer saber dos três analistas aqui do nosso canal TV do Esporte, a opinião deles com relação a essas partidas. Teve mais pontos negativos ou positivos? Você vai saber tudo isso. Fiquem ligados após a nossa vinheta, e é claro, com informações outras do mundo do futebol. Iniciando mais uma Resenha da Bola, e sem perder tempo, eu vou até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, você vai ser o primeiro analista aí a comentar, a colocar a sua visão, o que você viu desses dois jogos do Brasil na data FIFA, eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2026. E aí, Antônio Manuel, como é que você viu? Como é que você analisa essas duas partidas? Teve mais pontos negativos ou positivos? Como é que você enxergou essas duas partidas? Um abraço. Olá, Júnior, Fernando, Robson e seguidores da Resenha da Bola. Não me cabe nominar jogadores que sobem ou descem no conceito de Dorival Júnior e sua comissão técnica para figurarem nos selecionados da equipe brasileira nas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Como já opinei aqui mesmo na resenha e noutros canais do PB Desporto, entendo que o curto espaço de tempo entre a convocação, o treinamento e os dois jogos por rodada impõe escolhas de quem momentaneamente viva o melhor desempenho técnico e físico. Não importam idade, competição ou local onde atuam, com preferência que minimize a distância para o deslocamento dos convocados, em função da premência na preparação da equipe da CBF. Entendo mais. Ninguém crava, muito menos a entidade brasileira, que Dorival estará à frente da seleção em 2026. Ele é o treinador que sobrou na vez, depois de Fernando Diniz, alternativa para a mentira sobre a vinda de Ancelotti do Real Madrid, e celebrado pule de 10 entre os nomes locais, ser defenestrado por conta de 3 insucessos sequenciais. Dessa forma, a seleção das eliminatórias que, com Dorival, tem passado por diferentes experiências de convocados para suas linhas, deveria reunir jogadores comprovadamente em alta, cujos desempenhos poderiam ser acompanhados, mesmo à distância, através de recursos tecnológicos de comunicação. Reunidos os melhores a cada convocação, com previsíveis alterações por conta de lesões ou punições, compete ao treinador implementar suas ideias em curtíssimo intervalo para treinamento. Daí a conveniência em contar com um grupo de eventual melhor rendimento. Ocorre que Dorival ou qualquer outro da seleção não dispõe de tempo para experimentos de longo prazo, o que esbarra na evidente ausência de predicados imprescindíveis para implementar, repito, em curtíssimo prazo, suas concepções de jogo. Por conta disso, são recorrentes as declarações do atual treinador, por exemplo, sobre a importância histórica da amarelinha, a honra de cada jogador em representar o Brasil, numa reedição da embolorada Pátria de Chuteiras inventada pelo talento literário de Nelson Rodrigues na metade do século passado. Fora da curva, entretanto, numa realidade atual de futebol eminentemente empresarial. Não tem restado a Dorival apelar para o tal patriotismo verde-amarelo, que deve imperar entre seus comandados na seleção,
como se fossem recrutados para a defesa beligerante da soberania nacional. Não douremos a pílula. Falta ao atual treinador da seleção estatura técnica para competir com os demais concorrentes em nível continental. Daí a inexpressividade de seu trabalho, embora com os 4-0 sobre o Lanterna Peru, última terça em Brasília, os diletantes de sempre tenham passado a acreditar que, desta vez, vamos. Pelo andar da carruagem, depois de pertinentes desencantos, está encaminhada nossa classificação direta para a Copa de 2026, sem os sobressaltos de vexaminosa repescagem, em confronto com uma desconhecida seleção da Oceania. Deveremos nos garantir no máximo entre os 3 ou 4 primeiros, distantes, todavia, do topo da tabela, tecnicamente ocupado pela seleção de Lionel Messi e companhia, seguida por colombianos e uruguaios. Não tenhamos dúvida nisso. E dadas as circunstâncias, convém que nos consideremos contemplados com a provável classificação, até pelo fato de não sermos mais faz algum tempo o exclusivo país do futebol. Tá legal, o Antônio Manuel Góes dando a sua opinião sobre esses 2 jogos da seleção brasileira. E aí eu vou jogar a bola agora para o Nordeste do Brasil. Robinson Essa. E a sua visão desses 2 jogos? É mais positiva ou negativa, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para comentarmos um pouco sobre a seleção brasileira de futebol masculino, que nessa última data FIFA conseguiu vencer os seus 2 compromissos disputados, primeiramente contra o Chile, lá no Estádio Nacional, em Santiago. Conseguimos o resultado positivo, derrotando os andinos por 2-1. E, recentemente, nessa semana, goleamos o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por 4-0. 2 vitórias consecutivas, algo que só aconteceu nas 2 primeiras rodadas da fraca eliminatória sul-americana. Na verdade, essas eliminatórias, no nosso modo de entender, é mais para definir quem não vai ao Mundial do que propriamente quem vai. Porque de 10, 6 praticamente se classificam, então é mais para definir quem não vai. O Brasil fez a sua parte, mas nós continuamos muito céticos em relação à capacidade desse time que aí está. E por que eu digo isso? Porque foi um futebol que oscilou muito. Nas 2 partidas, nós não fizemos os primeiros 45 minutos de forma contundente, convincente, de forma alguma, em nenhum dos 2 confrontos. Segundo tempo, conseguimos melhorar, isso é verdade, é incontestável, mas nós temos que lembrar aqui um pequeno detalhe. Nós enfrentamos nesta data FIFA passada os 2 mais fracos selecionados da América do Sul. Pelo menos é o que diz a tabela de classificação. O Chile é o lanterna e o Peru é o vice-lanterna. Então, não podemos nos encher de otimismo porque a fragilidade dos nossos oponentes salta aos olhos. O técnico Dorival Júnior fez algumas mudanças do primeiro para o segundo embate. Alguns jogadores eu acho que conseguiram melhorar a imagem diante do torcedor. O lateral esquerdo, Abner, foi uma grata surpresa. O Wanderson, mediano. Luiz Henrique, sim, esse mostrou que é, na atualidade, o jogador brasileiro com maior capacidade técnica individual para definir um confronto no 1 contra 1. Destrói qualquer sistema de marcação, tamanha habilidade para driblar
os seus adversários. Então, Luiz Henrique, para mim, foi o ponto mais positivo. E olha que não foi titular em nenhuma das duas partidas, entrou no transcorrer do jogo. Realmente é isso que o Dorival precisa ver, insiste muito com o Savinho. Savinho, para mim, firula muito e produz pouco. E eu acho que o Luiz Henrique, por méritos, deve ter conquistado a titularidade. O Brasil voltará a campo no mês de novembro, quando enfrentará a Venezuela lá no vizinho país aqui, e posteriormente receberá o Uruguai na Arena Fonte Nova em Salvador. Vamos aguardar, mas independentemente de qualquer coisa, o Brasil fez a sua parte. Muito obrigado e até a próxima. Olha, Robson, você abordou duas questões que eu julgo como bem importantes. Primeiro, o fato de alguns jogadores mostrarem uma consistência. Foi o caso do Luiz Henrique. E olha que ele não atuou nenhuma partida como titular, mas entrou nos 2 jogos muito bem, dando assistência, fazendo gols. Um jogador, de fato, que tem uma categoria que parte para cima e com os recursos que possui, é um jogador que, para mim, hoje seria titular absoluto da seleção brasileira. E a outra é que o Brasil jogou com 2 seleções aqui entre nós, né? Que estão lá embaixo, as 2 últimas colocadas, e o Brasil passando uma dificuldade dessa tremenda. Aí eu vou jogar a bola agora para o outro extremo do país. Curitiba, Paraná, sul do Brasil, meu caro Fernando César, quero ouvir a sua opinião a respeito desses 2 jogos da seleção brasileira. Um abraço, amigo. Olha, Júnior, tivemos aí na data FIFA mais 2 jogos da seleção brasileira dentro das eliminatórias sul-americanas, e com relação ao desempenho da seleção, há uma unanimidade de pensamento, não apenas por parte daqueles que acompanham de perto a seleção brasileira, jornalistas, técnicos, mas principalmente da torcida brasileira, que a seleção ainda está longe do ideal para que o torcedor possa, de fato, começar a acreditar nas declarações do técnico Dorival Júnior, que a seleção brasileira vai estar na final da próxima Copa do Mundo. Primeiro, que foi prematura a declaração do Dorival, talvez ele colocou essa frase aos ventos para tentar garantir que realmente ele possa chegar até para ser cobrado com o desempenho da seleção nesta próxima Copa. Mas em relação a esses 2 jogos, inicialmente contra o Chile fora e agora o compromisso contra o Peru jogando em Brasília, a seleção demonstrou que muitos ajustes ainda precisam ser feitos. Ficou patenteado que a seleção teve no primeiro tempo, tanto do jogo contra o Chile como no jogo contra a equipe do Peru, um desempenho fraco, não havia uma sincronia, principalmente no meio de campo, que é o ponto, para mim, crucial para que o técnico realmente consiga encontrar os jogadores com características ideais para alimentar o ataque. O Brasil tem, inclusive, no meu entendimento, peças de reposição ou para o técnico experimentar este ou aquele jogador na sua linha ofensiva como atacantes. Eu entendo até que o Brasil tem jogadores ali muito mais disponíveis, mas volto a dizer, o meio de campo da seleção, o chamado camisa 10, por isso que agora, mais recentemente, veio aí uma expectativa muito grande, mais uma vez em cima do Neymar,
que está aí há um ano sem jogar futebol. Falaram até que seria interessante que o Neymar pudesse estar no grupo disponível já para as próximas datas, que será em novembro. Eu acho que realmente é prematuro. Olha, gostei assim para mim, o que ficou de positivo na seleção, os dois atacantes do Botafogo, tanto o Luiz Henrique, que já decidiu no jogo contra a equipe do Chile, e novamente no jogo contra a equipe do Peru, ele entrou muito bem, né? No jogo em que ele acabou entrando no lugar do Sabinho, que inclusive deixou até uma boa impressão nessa convocação, mas pelo que a gente sabe de potencial, a gente está acompanhando ele de perto nos jogos aqui pela equipe do Botafogo. Hoje, para mim, o Luiz Henrique realmente seria titular. Acredito, né, tenho o pensamento que o Dorival Júnior já deveria começar com ele no ataque da seleção brasileira. E a outra boa surpresa, o Igor Jesus. Para nós aqui do Paraná, um velho conhecido, porque ele começou a despontar no futebol justamente quando o Coritiba o trouxe, o descobriu, e foi aqui no Coritiba, antes de deixar o Brasil, que realmente o Igor já começou a mostrar o seu talento, e ele realmente não tremeu, como a gente costuma dizer. Ao contrário, não digo que tremeu, mas ao contrário, por exemplo, do Endrick, para mim, a produção do Igor foi realmente até muito mais positiva. É isso aí. Olha, Fernando César, você tocou aí, citou o Luiz Henrique, eu tinha comentado antes com o Robson também citou que achou um aspecto positivo nesses dois jogos do Brasil. O Luiz Henrique, com certeza, vive um grande momento no Botafogo e na seleção, mesmo sem atuar como titular, entrando na segunda etapa, sendo decisivo. Atuação realmente muito boa do jogador do Botafogo, assim como também do outro alvinegro, o atacante Igor Jesus. Enfim, a seleção brasileira preocupa, né, que a gente teve dois tempos, os dois primeiros tempos das partidas contra o Chile e o Peru, muito ruins, mas no segundo tempo, né, que já gera uma expectativa melhor, até mesmo pela confirmação do Dorival colocando aí o Luiz Henrique, o Andrés entrando muito bem, o Gerson, não fez uma grande partida, mas você vê que dá um outro nível, né, ali ao meio de campo, um jogador que combate, um jogador que tem muita técnica, enfim. Há uma expectativa melhor agora para os dois jogos contra a Venezuela e o Uruguai. Antes de finalizar essa edição da nossa Resenha da Bola, falar do Campeonato Brasileiro, que começou na última quarta-feira à noite com o Fortaleza empatando em casa com o Atlético Mineiro. O São Paulo derrotando o Vasco da Gama 3-0, não tomou conhecimento o São Paulo da equipe vascaína. E os jogos que vão dar sequência a partir da noite dessa quinta-feira até sábado. A gente vai passar para vocês, vai falar mais nessa sexta-feira nos nossos programas aqui no canal PB do Esporto, e também no sábado com os jogos sendo finalizados, porque final de semana tem Copa do Brasil e vai ser um dos temas da nossa próxima Resenha da Bola no sábado. Os dois jogos da semifinal, o último jogo, o jogo decisivo, o jogo 2, Vasco da Gama recebendo o Atlético Mineiro, perdeu no jogo da ida para o Atlético por 2-1, e o Flamengo com o Corinthians, jogando em Itaquera, em São Paulo. O Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã, ou seja, um momento decisivo também na Copa do Brasil. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E nessa edição, contando com o apoio aqui do nosso cameraman, Max, grande Max, amigão aí que mostrou todo o seu talento aqui nas filmagens dessa nossa edição da nossa Resenha da Bola. A todos um abraço e até a próxima!